um sorriso no rosto, porque o crente ele tem que ser alegre, sim ou não? Sim. Tristeza é no velório, irmão, mas aqui é alegria. E olha que tem velório que existe alegria. Verdade. Dizendo-lhes, senhores, eu percebo que esta viagem será incômoda ou dolorosa e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para nossas vidas. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio do que nas coisas que Paulo falava. E como aquele porto não era adequado para invernar, a maioria aconselhou que partissem dali para tentar chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, em direção ao sudoeste e ao noroeste, e ali invernar, e soprando um vento fraco do sul, e supondo eles que, obtido o seu propósito, levantando âncoras, costearam próximo a Creta. Mas não muito tempo depois levantou-se um vento tempestuoso chamado, não ouvi, chamado, agora fecha sua Bíblia, segura na mão desse crente elegante que está do teu lado, segura assim e fala assim, hoje é dia, se você aprender a ver quem é que está contigo na tua embarcação, porque quem fugir no momento da tempestade não é teu amigo, mas quem permanece dá honra a ele, porque no frio ele vai te ajudar. Agora, como que eu afeto aplaudir e exaltando o nome do Senhor? Glórias a Deus. Meus amados irmãos, quero ser bem sucinto dentro da minha oportunidade. Não sou um pregador como vocês estão acostumados aqui com o Wagner Melo, mas a gente fala um pouquinho de Deus. Né? Eu costumo dizer que eu costumo ser um pouco habilidoso, porque Wagner Melo prega demais, ele é sua esposa, o meu pastor Evaí, tenho certeza que o pastor tem uma habilidade que Deus deu a ele, mas a gente fala um pouquinho. E nós sabemos, irmãos, que apóstolo Paulo, um dos fundadores da igreja, sabemos que Paulo no caminho de Damasco, ali, Deus vai se apresentar como um foco de luz, ele cai do cavalo, a sua visão fica embaçada, e com isso ele vai para a rua direita, vai para a casa de Ananias procura, e ele quer voltar para Jerusalém, já se tornando um pregador da palavra. E com isso ele vai encontrar os discípulos trancafiados dentro de uma casa, onde Barnabé vai recepcioná-lo, porque Pedro está com medo, por causa da opressão de Herodes e Nero grande. E com isso vão dizer para ele, ó Paulo, é melhor que tu não fique aqui em Jerusalém, é melhor que você vá para o deserto, porque no deserto, Paulo, ali você possa ser que você venha ser esquecido, ou as pessoas possam te esquecer pela maldade e a ruindade que você cometeu com a igreja do Senhor. Porque aqui, Paulo, não tem vaga para ti, aqui está fechado e nós não vamos sair até que te recebemos ordem. A ordem a permanecer aonde? Jerusalém, que é do alto, seja revestido de poder. E com isso, o apóstolo Paulo, ele pega a sua bagagem, pega a sua família e se direciona para o deserto. E ali Paulo vai parar no deserto de Parã, e dentro desse deserto Paulo vai passar a cerca de 12 anos. Eu disse quantos anos? 12 anos costurando tenda. E nesse período, nesse tempo, o apóstolo Paulo está sentado no deserto, costurando tenda, mas lá atrás ele não ficou 15 anos estudando aos pés de Gamaliel, e esse tempo para Deus não serviu de nada, porque Deus estava ensinando a Paulo as coisas do Cristo ressurreto. Se Paulo passou 15 anos estudando, o que ele vai fazer 12 anos sentado no deserto, aprender as coisas do Cristo ressurreto? Entenda, Deus está ensinando o apóstolo Paulo algo impressionante. Vai chegar o tempo dele ficar de pé para ensinar, mas enquanto ele não aprender coisas dele, ele tem que permanecer
ministério para ele. Até que os anos se passam, o tempo se passa, apóstolo Paulo, ele não vai para Jerusalém. Apóstolo Paulo vai se direcionar a toda a área da Mesopotâmia, pregando a palavra, fugindo de Jerusalém, porque dentro de Jerusalém ainda tinha uns que ainda o conhecia e sabia a sua ruindade. Apóstolo Paulo começa a pregar a palavra em toda a área da Mesopotâmia, andando, pregando a palavra com autoridade, até que ele vai sentir a necessidade de ter que ir até Creta. E quando ele chega em Creta, ele vai passar por Fenícia, e chegando em Fenícia, ele vai passar em Lacéia, e Lacéia ele vai chegar em Bosforto. E quando ele chega em Bosforto, alguém lá de Lacéia vai dizer: esse daí eu conheço, esse aí por onde ele passa ele arruma confusão. O espírito que está sobre ele não é o mesmo espírito que domina esta região. Ou seja, os bárbaros fizeram uma divisão, vão mandar chamar Alexandre, de Roma, chamado Alexandre o Grande, e vai vir direcionar a ele, e vai mandar que prenda. O apóstolo Paulo ele não vai revidar, não vai resistir, mas vai se permitir a ser preso, porque uns estão querendo matá-lo pela autoridade da palavra. E com isso, ele se permitindo a sua prisão, ele vai se direcionar justamente a Itália. Só que o anjo vai descer para ele e vai dizer: apóstolo Paulo, não resista um só minuto, deixe que eles façam o que quiserem, porque precisa você entender que todos os que estão à sua volta, é necessário que você se entregue para que eles possam permanecer vivos. Por quê? Apóstolo Paulo não indaga, não faz questionamento, mas fica ali e vai dizer: olha, esse porto não é seguro, nós navegar no mar de Alexandria é muito perigoso, pela área geológica daquele território. Ele vai dizer para ele: olha, pode ser que se a gente navegar aqui, algo terrível possa acontecer. Olha para o mar, a friagem, o tempo era setembro, é o mês de setembro, onde o frio, a neblina tomava todo o mar, e ali as geleiras do monte fazia com que aquela área congelasse o mar com muita velocidade. Apóstolo Paulo está alertando eles pelo perigo da madrugada em alto mar. E o tempo era tempo de vento, de ventania. Só que o apóstolo Paulo, em momento algum, ele vai citar que é o vento do sul, que é o vento do norte, que é o vento do oeste. Ele vai dar um nome que mexe com a gente. Um vento euroatlântico. Que vento é esse? Não é o vento ao contrário, é o vento movimentado pelas marés, não é um vento que vem do alto do hemisfério norte, do sul, do leste, do oeste. Não, esse vento que Paulo está se referindo é um vento onde as placas tectônicas no meio do mar, pela extração de petróleo, ela é retirada, as placas se mexem, as marés começam a sacudir as embarcações, dando formação a um tufão que eles vão dar o nome de Euroaquilão. Por que Euroaquilão? Onde os bárbaros não entendem. Bárbaro entende de navegação, mas não entende de vento. E com isso o apóstolo Paulo está dizendo: é melhor que a gente permaneça aqui. O vento que está vindo aí possa fazer a gente ir a pique, e eles confiam mais no barco e no seu chefe do que Paulo, do que Paulo está dizendo. Apóstolo Paulo, no momento algum, se incomoda, e a embarcação vai simplesmente aprofundando no mar Adriático, e nesse mar Adriático a friagem é intensa, que ele congela das extremidades para o centro. A embarcação ela vai quebrando a geleira e vai indo, e quem está embaixo aprisionado, vai dizer em Atos 27, versículo de 27, vai dizer que são cerca de 277 pessoas que estão aprisionados com Paulo. Quem está aprisionado não anda na proa, anda na parte de baixo da embarcação, cada um com remo na mão, corrente no pescoço, corrente nos pés, mas mão livre para poder remar. Apóstolo Paulo está motivando quem está remando, está dizendo: olha, você pode até não estar vendo o que está acontecendo em cima, mas o anjo que desceu sobre a minha vida e falou comigo que a gente vai sair daqui entre o continua remando. Então isso aqui, ele está ensinando para ele: você pode até não ver o que está acontecendo em cima, mas não deixe de remar, porque quem está sobre a gente não vai
mas está dizendo: não deixe de remar, não deixe ninguém parar, porque se um parar e ver, pode ser que comece a chicotada, ou pode até querer matar a gente, porque estou preocupado. Quem está em cima está preocupado com a própria vida, não se preocupa com a gente que está embaixo. Agora, se a gente não parar, eles também sobrevivem, mas Deus vai surpreender, porque eles vão achar que a gente não está aguentando, mas a gente está de mão dada, um ajudando o outro, a gente vai romper essa ventania. Não, tu não está pegando, irmão, tudo isso aqui, ele está dizendo: é necessário remar junto, é necessário dar ajuda e não parar, mesmo que as correntes me incomodem, mas eu não vou deixar de remar. Apóstolo Paulo, ele não desiste e vai movimentando, e o povo vai remando. A Bíblia vai dizer que o vento começa a surgir, eles começam a se fazer de vela. Entende isso aqui, que a embarcação adramantina era uma embarcação diferenciada. Por que é diferenciada? Por ela levar 5 tipos de âncoras, 2 de um lado, 2 do outro, uma no pivô central. Porém, tem um grande mastro no meio. O vento é muito grande, mas o que tem embaixo pressiona. Por que o que impressiona? Porque esse mar Adriático, ele é composto de pedras e cheio de ilhas às suas voltas. Os bárbaros, para poder sair ali, a visão já está turva. O que eles vão fazer? Vai mandar subir para o mastro central, vão arriar o leme e vão subir, vão fazer uma menção de 8 pessoas de um lado, 8 pessoas do outro. Para quê? Para movimentar a embarcação. Quem está no controle já perdeu o controle, mas quem está em cima está lutando para poder continuar remando, a remar. Por quê? Porque está querendo sobreviver no sacrifício do outro. Entenda, quem está em cima está querendo sobreviver no sacrifício do outro, mas não está dando importância. A Bíblia vai dizer que eles vão se fazer de vela. Eles tiram o primeiro mastro e vão correr, um olha para baixo e fala assim: olha, tem pedra à direita. Eles correm para a esquerda, fazendo com que a embarcação vire para o lado e viram para o outro, fazendo com que ela se desvie ao mar, até que o vento começa a soprar. Eles vão ver que a embarcação está querendo bater nas rochas, para não ir o casco a pique. O que eles vão usar de estratégia? Vamos largar as âncoras do lado direito, que o vento está soprando do lado direito. Daqui a pouco o barco vira, solta as 2 âncoras do lado esquerdo. A embarcação ela começa a sacudir e ir para frente e para trás. Larga simplesmente a corrente do mar superior, que é o principal. A embarcação fica parada, mas quando Deus quer fazer algo, não tem corrente que segura o poder de Deus. Porque a embarcação está atrapalhada, o vento que vem começa a quebrar as correntes de um lado, começa a quebrar as correntes do outro. O que eles ficam impressionados, que a embarcação começa a rodar. E com isso ele começa a rodar, o mar já está com placas de gelo. A embarcação rodando, ela vai quebrando o gelo da direita, vai quebrando o gelo da esquerda, abrindo o horizonte no meio da geleira. E quem está em cima está dizendo: eu já não estou suportando esse vento, mas não está preocupado com quem está embaixo. Vamos pegar o bote e vamos fugir, vamos para aquela ilha. Mas como é que tu enxerga a ilha? E entenda, enquanto o gelo foi quebrado, abriu-se um horizonte. Vamos pegar o bote e vamos remar, que parece que estamos perto de terra firme. Mas vamos contar. A primeira jornada de corda, 20 tiros de arco. A segunda, 15. Estamos próximos, porque se fosse mais fundo a gente estava distante. Nós estamos próximos. Vamos lançar o bote e vamos abandonar. Paulo bota a cabeça do lado de fora do mar superior e vai dizer: olha, é melhor que você nos liberte, para a gente fugir junto. Alguém vai dizer assim: mata logo ele, para ele não fugir porque é prisioneiro. Alguém vai dizer: não, importa que ele vá vivo, porque a gente vai ter que prestar conta com ele em Roma. Mas a gente vinha para a Itália. Não, Deus não deu destino. Vai ter circunstâncias que vão mudar o teu destino. Eu não vou te levar nem para um lado e nem vou levar para o outro. Eu quero te levar para Roma, porque Roma tem libertação. Entende isso aqui? Apóstolo Paulo, ele abaixa a proa e desce e fala assim: olha, eles estão fugindo, mas por quê? Quem não aguenta a tempestade abandona
perceber que quem está conosco, porque a gente tem o que oferecer, não nos abandona. Agora, quem não suporta a ventania, a primeira coisa é ir embora nos largar sozinho. Mas, para surpresa, o mesmo vento que vinha, o mesmo vento que leva. É o mesmo vento que leva o que não era para a terra. Apóstolo Paulo está dizendo que eles já fugiram. Mas e agora como é que vamos fazer? O barco roda, aqui está a corrente rebenta. E agora, apóstolo Paulo, vamos se lançar ao mar. Mas por que vamos se lançar ao mar? Como é que a gente vai sobreviver? Enquanto eu remar sozinho com uma mão presa e outra liberta, eu vou afundar. Agora somos 266 pessoas. E eu vou te jogar no carro de corrente sobre o teu ombro. E de dois a gente vai fazer um. E vamos um de um lado e um do outro. Eu remo do lado esquerdo, eu remo do lado direito. E nós chegaremos em terra firme. Porque Deus é pra gente. Só que com a surpresa de Paulo, a friagem faz com que o mar se congele muito rápido. Quem está nadando, quem está remando, ainda está em movimento, sim ou não? Mas quando chega na ilha, Paulo vai perceber que existem os barcos que conseguiram sobreviver. E cadê o bote? O bote se foi. E quem está lá já acendeu um fogo. Oh, glória! Quem está lá já acendeu o foguinho. E Paulo vai chegar com os 276 presos e vai chegar ileso. Mas eles vão chegar com um grau de hipotermia avançado. Apóstolo Paulo vai dizer: olha, a friagem está muito grande. A friagem aqui está tão intensa que a gente precisa fazer alguma coisa. Mas Paulo, o que a gente vai fazer? A gente vamos morrer congelado? Não, o fogo está baixo, eu vou aumentar o fogo. Enquanto você não sabe o que é aumentar o fogo, abraça teu irmão lá. Ajuda ele, porque chupa a gente aperta, a casa pega. Oh, glória a Deus. Enquanto isso, o apóstolo Paulo está catando graveta. E observe, irmão, que isso muito mexeu com a minha cabeça. Porque tempo está frio, o mar, a onda vai e a onda volta. Se é tempo de frio, meu pastor, como é que ele acha uma lenha seca para botar fogo no mistério? Porque molhou, fica ruim de pegar fogo, mas chegou lá, o fogo estava querendo apagar, mas estava lá. Só que não tem isso aqui, a vida só vai se apresentar a Paulo porque Paulo estava botando fogo. Se ele não tivesse, ela não se incomodava. Não, a vida só vai se manifestar porque tem alguém fazendo alguma coisa. Palavra e tudo como anunciar. Porque se não tiver fazendo nada, a vida não se manifestava. E essa vida ela tem uma especialidade. Por que ela tem uma especialidade? Que tempo frio, vibra se camufla. E como é que ela se camufla? Ela vai pegar a sua cauda, vai pegar a areia, a parte de 1 metro abaixo. A areia começa a crescer e a água só rola por cima. Ela vai escavucar, a frente dela se raspejar, caminhando para frente. Você vai fincar a sua cauda, vai ir para trás até achar quintura suficiente para manter ela viva. A friagem está falando os olhos, mas ela com a língua ela está observando. Com a língua ela está observando quem ela pode envenenar. E essa víbora ela não precisa picar. Ela de longe a 1 metro, ela alcança a vítima que quer, para fazer ela parar e se neutralizar. E bem verdade é, tem víbora que não tem coragem de nos atacar, mas nos ataca pela língua. É o veneno. Enquanto ela se camufla, ninguém enxerga ela, sim ou não? Porque enquanto ela está camuflada, ninguém percebe. É um graveto normal como qualquer outro. E tem vida que sabe se camuflar muito bem. Ela está até com roupinha de missionária. Ela está escondida, mas não aparece na hora de envenenar alguém. Ela está lá, ela está ali, deixa ela ver quem ela não gosta de dirigir o trabalho que a víbora aparece. Irmãos, isso é só em Belfor Roxo, amém? Isso não tem aqui no só em Belfor Roxo. Bairro de Fátima não está livre, porque aqui tem antigo, e tem isso aqui. Apóstolo Paulo, para poder localizar a linha, ele vai cavucar a terra. Enquanto o fogo está querendo apagar, ele está preocupado em salvar a vida
O fogo eu me encarrego de acender, mas você permanece vivo. Não deixe que ninguém fique fora do abraço. Agarre um, agarre o outro, porque a friagem hoje acaba e o fogo se acende. Apóstolo Paulo começa a ajoelhar, mesmo na corrente presa, ele vai escavando e ele mete a mão em alguns gravetos. E quando ele mete a mão em alguns gravetos, trazendo ele para o fogo, engraçado que quem queria ver o apóstolo Paulo vai dizer para ele lá, se salvou lá, mas os Deus está dizendo que ele vai morrer, porque essa víbora aí, ela picou, vai inchar e ele vai morrer. Engraçado que ele sabe o tipo de víbora que é. Mas por que ele falou, pastor Paulo? Toma cuidado, ele tem que te levar lá para Roma com vida. Aqui, nessa ilha tem uma especialidade de víbora. Muitos pregam sobre esse texto que diz que os barcos só entendem de navegação, mas entendem de serpente também. Por que? Eu não estou caminhando aqui para terminar, mas entende isso aqui? Apóstolo Paulo entende de víbora, sim ou não? Mas os bárbaros também. Apóstolo Paulo, ao pegar, alguém vai dizer, ia lá, agora ele morrer, a víbora está agarrada. Apóstolo Paulo pega a víbora, pisa nela, morde nela, joga ela fora, sim ou não? Não. Ele balança ela e lança ela onde? No fogo. Porque entenda, você localizou a víbora, a primeira coisa é o quê? É automático. Não vamos ser hipócritas, a gente vai pegar e vai matar ela, querendo se livrar do veneno. Ou então vai cuspir fora, é automático. Só que o apóstolo Paulo vai pegar e falar assim, se você está me envenenando, querendo me matar, eu não vou deixar você lá fora, eu vou trazer você para o fogo. Porque na friagem eu sei que tu morre, mas lá fora tem muitos, eu vou trazer para cá. Não está pegando ele, não vou deixar você envenenando outros lá fora que não tem o mesmo Deus que você. Só que a picada de uma víbora, ela dói. Mas Deus só livra o apóstolo Paulo do veneno, mas deixa a dor. Porque a dor é maior quando ele identifica a serpente. E olha que ainda às vezes na nossa vida é assim. Às vezes a gente confia tanto na pessoa, quando a gente menos espera, a gente vai localizar, ela passou anos e mais anos tentando nos envenenar. E olha que quando a gente localiza, a gente sente a dor, que a gente confia a nossa vida inteira na pessoa errada. E porque quando a gente estamos traídos dessa maneira, mas o veneno já foi aplicado, e a gente passou o tempo todo tomando soro, mas não se livrando do veneno. Por quê? Porque a víbora estava se camuflada, não era lá fora, estava camuflada como amiga, andava comigo, me abraçava, comia na minha mesa, a gente estava na minha casa, mas estava destruindo a minha vida. Apóstolo Paulo identifica. E ao identificar, ele olha para a cara de quem está desejando a morte dele e fala assim, vocês estão desejando morte, mas quem está sobre mim está me dando vida. Apóstolo Paulo joga a víbora no fogo. A víbora morre queimada. Ao morrer queimada, apóstolo Paulo está olhando para a cara dele e fala assim, é momento da gente agora assoprar. Mas assoprar o que está doendo? Não. Vamos assoprar o fogo. Quanto mais fogo, menos víbora. Quanto mais fogo, menos víbora. Porque a víbora não suporta fogo, meu pastor. É por isso que essa igreja que é pentecostal, ela não tem lugar escravo para a vida. E se tiver alguma hoje que ela morre no fogo, porque o fogo de Jeová, ela vai pegar nesse lugar. Entenda isso aqui? Só que se a gente for analisar algumas coisas sobre víbora, a gente vamos analisar e vamos perceber e ver que tem víboras aí que são, verdadeiramente são lindas. Tem umas que virou até moda de roupa, né? Quando olha por aí, você não só vê pele de onça, você vê pele de víbora também, porque toda serpente é uma víbora, por ela se rastejar. Porém, a jiboia, ela não fala. Ela não fala, ela é linda, ela anda assim pelos campos, não quer oportunidade, ela nem olha para ninguém, mas na primeira oportunidade ela sabe quem quer matar a graça. Mas tem uma outra, que ela tem uma outra especialidade, ela nunca está à mostra, quando ela está, ela também não está visível, ela está sempre pelos cantinhos.
não dá importância por causa da poeira, que ela se camufla com a poeira. É a jararaca. Ela está ali, ela está te avistando, ela sabe que ela pode te dar o bote, mas ela fica. Ela sabe quem vai atacar. E bem verdade que aquele dia que a gente entra, a gente sabe quem é a cascavel pelo seu caminhar cascavelado. Ô glória! Ô glória! Ô glória! A gente já sabe! Ali, lá vai ela, vai derrubar mais um, vai quebrar outro, voltar com aquele jeitinho. Ó, já chega, ó, já sabe logo. Ô glória a Deus! Isso é só em Belfor Roxo, amém? Entenda, irmão. Só que o apóstolo Paulo, o antídoto dele é natural. Por que é natural? Porque ele confunde a natureza humana. O antídoto dele vem de Deus. Não dependia de nada. O medicamento que estava sobre a vida dele era um medicamento que ela vai além da visão humana. Porque a fibra, quando ela é veneno, o veneno ele atinge questão de 1 minuto a 2 minutos o seu coração, mas antes, por onde passa, ele vai paralisando a visão, ele vai paralisando as pernas, ele vai parando a vontade de falar, ele vai te gerando febre. Isso em questão de minuto. Ele vai te possibilitando de você enxergar, ele vai te possibilitando as coisas de você observar que quem foi que te envenenou, porque o veneno está correndo por dentro. E quando é por dentro, é difícil de se livrar desse veneno. Porque entenda, ele está se alastrando. Porém, se você não vir no medicamento certo, não for no antídoto correto, você pode morrer. E quem vai te salvar vai olhar dentro dos teus olhos, porque os médicos enxergam a morte como morte natural. Quando você morre de um infarto, ele olha a tua visão. Quando é de furo de arma de fogo, ele localiza onde é, ele diz até pelo teu olhar o minuto e a hora que foi e o que se passou. Passou o infarto, ele diz pela tua visão que você teve uma paralisia cardíaca. Agora, quando é o veneno, eles têm que segurar pela mão, olhar para o teu dedo e olhar que se os cantinhos da unha estão empretecendo, é o veneno que está se alastrando por dentro da alma. Oh glória! Então, isso aqui, porque isso aqui é interessante, que às vezes a gente, quando a gente está envenenado, o primeiro aspecto, tu não quer dar mão a ninguém, para tudo, ninguém, você não vai passar mais confiar em ninguém, a tua mão é só para você não quer dar mão nem teu esposo quando anda na rua, porque o veneno ele alastra, irmão, e quando ele alastra, ele fere o nosso sentimento. Entenda bem, isso faz a gente possibilitar de caminhar, de olhar, de ver. Adoração, não, hoje eu não vou não, porque ó, aqui aquela irmã que vai dirigir, hoje é a oportunidade dela, aí eu não vou não. Hoje eu não vou, porque aquela irmã, a gente já teve uns esbarrões lá, eu não vou não, mas você vem para a igreja por causa da irmã, por causa de Deus. Ou vai deixar, tu vai permitir esse veneno te matar. Me permita caminhar aqui, pastor. Porque entenda bem, tem momento da nossa história que a gente quer viver o extraordinário de Deus. Só que aonde o veneno chega, ele também traz a enfermidade junto. E às vezes eu quero ser curado, mas o veneno está se alastrando. E quando o veneno é ministerial, como é que a gente faz? E quando é da irmã do irmão, como é que a gente faz? Como é que a gente fica de pé com a gente? Vai lá, não, só ela aqui. Porque entenda bem, a primeira coisa que eu perco na minha caminhada quando eu estou envenenado é perder a minha visão. E quando eu perco a minha visão, eu tenho certeza que o veneno foi lançado porque tem possibilidade de fazer eu enxergar algo que você enxerguei. Perceba-se que tem pessoas que sempre adorou neste lugar, mas um tempo para cá não vem mais. E às vezes foi envenenado por alguém que ia estar no lugar dela, mas Deus não permitiu estar no lugar. Meu Deus! Você já está no lugar, nunca sabe o preço que vai pagar. Agora entenda bem isso aqui que eu vou dizer para a senhora. Quando eu sou envenenado,
Às vezes, as células que tem no meu corpo, a gente tem 75.000 células. Elas se encarregam através do nosso cérebro, se reproduzir e combater as células que estão doentes. Mas quando as minhas células estão fracas, ela simplesmente, ela não me deixa eu ver. Bote aqui, por favor. Ela não me deixa eu perceber. Aleluia. Porque quando eu vejo a sua mão, quando eu vejo, quando eu vejo que a célula, quando eu vejo que a célula, ela começa a adoecer, começa a me dar dor aqui, me dar dor ali, precisa de uma mão. Ele manda levantar. Fecha os teus olhos. Abra-nos. Bota a mão aqui na coluna dela aí. Aí, querer, Aramando, Yashi, Comanaramu. Incomoda aqui de novo. Arabrandos. Aleluia. Maravilha. Para baixar o telhado. Aleluia. Baixa o vídeo. Fica para todo mundo ficar doendo aí ainda. Arabrandos. Você não contou para elas aqui que ela veio falar para mim que eu estava doendo. Arabrandos. Bote aqui, esse mistério aqui. Bote aqui do lado. Segura aqui minha mão. Então, tem fé comigo? Tem? Então, vem. Quem tem problema de coluna, irmão, não corre dentro da igreja. Ela nunca mais vai sentir esse mistério. Entenda bem, irmão, vocês estão diante de uma pessoa que tem 4 placas de titânio e 12 parafusos na coluna. Aonde o diabo uma vez falou para mim assim, que eu vou te botar na cadeira de roda feito um vidro. Porque entenda, eu um dia fui envenenado, irmão, e fui perceber que depois que eu perder uma filha dentro do candomblé, Deus botou a mão dele lá dentro da máquina e falou: vem cá, meu filho, eu tenho um projeto contigo. Hoje tu chora por um, mas eu vou te dar 2. Eu tenho um casal de filhos, glória do Senhor. Ele outro adora dentro da casa do Senhor. Porque o diabo tem que ser envergonhado, irmão. Não tem veneno, não tem macumba, não tem feitiçaria. Pode sentar. Um dia, o pai do Santo falou para mim assim: eu preciso que você vá lá no cemitério de Hermes. Eu falei: para quê? Lúcifer quer falar contigo. Eu falei: quem quer falar comigo? O que ele quer comigo? Ele falou: tem um presente para você. Eu falei: não pedi nada dele, não estou fazendo aniversário, foi na minha usada. Quando eu cheguei lá, limpei a catatumba, sentei e fiquei olhando o negócio rolar e eu olhando para a cara de todo mundo. A hora passando, a minha sogra era no domingo, já era 2 horas da manhã dentro do cemitério, tudo apagado, só eles lá, até que chegou o camarada. Bota uma capa preta no camarada, dá um charuto a ele, bota a cachaça, dá um garfão na mão dele, e ele rola para lá, ele rola para cá, ele rola para lá, ele rola para cá. Ele mete a mão aonde estava o barro limpinho. Falou assim: primeiro eu vou recepcionar o que é meu, eu vou jantar. Mete a mão. Nossa, isso aqui é meu, isso aqui eu vou comer todinho. Fazia a minha vontade. No segundo a mesma coisa, ele saiu dali, quando ele virou a segunda rua, ele encontrou um, ele pulou fora. Aumentou alguma coisa errada. E eu de longe, eu sempre fui muito absurdo.
observador. E eu de longe, quando eu olhei, e eu continuei sentado, a minha mãe, até hoje, ela é espírita da minha casa, eu sou o único, sou evangélico, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Aí ela falou assim, por que tu está olhando? Eu falei, por que ele pulou lá? Fica quieto, menino. Eu falei, não, eu tenho que saber. Se eu estou aqui, eu não vim aqui à toa, eu tenho que saber. Até que ele deu a volta, me ofereceu charuto, me ofereceu cachaça, mandou segurar no garfo dele, peguei o garfo dele, deitei lá na catatuba e continuei sentado com o seu braço. Aí ele disse, eu tenho um negócio para te dar, você vai ser gerente da empresa. Eu falei, não te pedi nada, eu não quero ser gerente de empresa. Eu quero sair daquela empresa que eu já não aguento mais. Na época eu trabalhava na rua ali como mecânico montador, meu salário era quase 6 mil. Ele falou, se você não aceitar, você vai perder, que eu perca do meu trabalho, eu vou escutar de novo. Mas se você não aceitar, eu te boto sentado, boto cair. Fez tá para nascer o homem que vai me botar sentado. A minha mãe é muito abusada. Respeito, eu estou respeitando, ele está me respeitando ele. Aí eu falei assim, mas calma aí, antes de eu te fazer qualquer pergunta, deixa eu te fazer te falar um negócio. Por que tu pulou daquela lá? E eu vou lá ver. E eu fui lá pertinho. Tinha uma toalhinha muito pequenininha, rasgada, com umas florzinhas, jogada, enterrada, assim, só mais escondido do lado de fora. Eu falei assim, por que tu aqui lá, você foi lá e você aqui lá não é teu? Se Deus é o Espírito da carne está aí, por que tu não pegou? Porque aquela toalhinha, até aquela toalhinha pertence a ele lá. Glória a Deus. Pegou aquele negócio, e tem que saber.